Bom, então, nessa quarta-feira, vamos recomeçar a nossa Escola da Fé e vamos, assim, terminar esse primeiro módulo sobre os sacramentos, né? Nós vimos os sacramentos de iniciação cristã, vimos os sacramentos de cura, vimos os sacramentos de missão, terminando agora com o matrimônio. E na última aula que nós tivemos lá no início do ano, né, nós falamos ainda sobre o matrimônio. Então nós já passamos algum conteúdo e agora nós vamos falar sobre esse conteúdo final do sacramento do matrimônio, que são, sobretudo, os impedimentos matrimoniais. Isto é, o que impede a pessoa de receber esse sacramento. Mas, antes de começar, vamos rezar, porque a gente precisa da graça de Deus, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Jesus, manso e humilde de coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então vejamos quais são os impedimentos para receber o sacramento do matrimônio. Então a Igreja nos ensina que certas circunstâncias que, por afetar as pessoas que vão contrair o matrimônio, as fazem juridicamente incapazes para contrair validamente o matrimônio. E a Igreja vai chamar esses impedimentos de impedimentos dirimentes, né? Bem, alguns impedimentos, eles são de direito natural, ou seja, são impedimentos que fazem parte da natureza humana. Outros de direito divino, ou seja, que vêm diretamente do ensino de Deus, ou seja, daquilo que nos foi revelado através da Sagrada Escritura ou da tradição. Mas também aquilo que é direito eclesiástico. O que é o direito eclesiástico? É o direito da igreja, isto é, aquilo que a igreja põe como lei, tá certo? Bom, e qual é a finalidade? Para que existem então esses impedimentos? Para que seja protegido a santidade do matrimônio, né? Então, porque o matrimônio ele não pode se dar de qualquer maneira, né? Ok? Então, vamos ver quais são esses impedimentos. 1. Para proteger a deliberação ou a liberdade de consentimento. Então, há um impedimento para menores de 16 anos, para homens e para mulheres menores de 14 anos. Isso para o Código de Direito Canônico.
Mas o Código de Direito Canônico, ele dá uma abertura para que em cada país, ou seja, para que os bispos do país possam então colocar uma idade menor ou maior, ou possa colocar a mesma idade que esteja contido na lei civil, né? Que é o caso aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil, o homem, para se casar, ele precisa ter 18 anos, né? E a mulher 16. Então, essa também é a idade para o casamento na igreja, né? Então, é necessário ter 18 anos, o homem, e a mulher 16. Mas e se porventura um rapaz com 17, 16 anos quiser se casar, ou uma moça com 15, 14 anos quiser se casar? Alguém esqueceu. Turim? Depois, provavelmente, a pessoa deve vir pegar. Então, se porventura aparecer, um jovem tem 16 anos, quero me casar, ou tenho 14 anos, quero me casar, então é necessário a permissão dos pais, né? Os pais assinam uma permissão, então se retira esse impedimento, ok? Também há um impedimento de rapto. Ou seja, se porventura, né, um homem raptar uma mulher para que, tendo ele, né, a posse dessa moça, ele então arma tudo ali para se casar, né? Ou seja, aqui há um impedimento, esse casamento é inválido, tá certo? Então, esses impedimentos para proteger a liberdade de consentimento. 2. Para assegurar o cumprimento do objeto do contrato matrimonial, né? Então, para assegurar que esse contrato ele possa ser consumado e para que, de fato, ele possa ser ratificado, então, o impedimento à impotência, né? A impotência masculina, no sentido de que ele não possa finalizar o ato conjugal, né? E essa impotência, ela deve ser anterior ao matrimônio. Então, o homem já tinha esse problema, né? E de forma perpétua. Ou seja, ele não tem como reverter essa situação, né? Então, ou seja, não tem como reverter, tem esse problema e por isso não pode consumar o matrimônio, então logo há um impedimento para o casamento, ok? Outro impedimento que nós conhecemos, né? Se uma pessoa é casada, logo ela tem impedimento para contrair um outro matrimônio, né? E nós estamos falando aqui de casamento na igreja, o sacramento do matrimônio. Também há um impedimento para aqueles que receberam ordens sagradas. Quem recebem as ordens sagradas? O padre, o bispo, o diácono, né? Todos esses recebem a ordem sagrada, estão impedidos de contrair matrimônio, né? Não, aí, ou seja, esse impedimento ele é sanado, ok?
Também por voto público e perpétuo de castidade no instituto religioso. Então, vamos supor, um jovem, uma jovem, entrou numa congregação religiosa e lá fez os seus votos, até que se fez o voto perpétuo, né, de castidade, de viver obediência, etc. Então, essa pessoa também está impedida de contrair matrimônio. Ok? Vamos seguir. Agora, para proteger a intimidade da família, para proteger as relações de intimidade no seio da família, há o que nós chamamos de impedimento de parentesco, ou seja, consanguinidade. Aqui na árvore genealógica, que está contido no código, e também essa árvore genealógica está contida no processo matrimonial que nós fazemos. Então, ou seja, há um impedimento em linha reta. O que é linha reta? Eu não posso casar com meu pai, nem com minha mãe, nem com meu avô, nem com minha avó, nem com meus filhos. Isso é que a gente chama de consanguinidade em linha reta. Mas também há um impedimento em linha colateral até o 4º grau, incluindo. O que seria? Por exemplo, tios, primos, né? Irmãos e por aí vai. Ou seja, não se pode, há um impedimento. O 4º grau de linha colateral é o que nós chamamos de primo de 1º grau. Bom, também aqui, olha, veja. Não vai falar isso para eles, nós vamos ficar. É melhor essas coisas. Essas coisas não é bom falar em público, não, tá bom? A gente guarda, não fala em público, não, tá bom? Por exemplo, também de afinidade. O que é afinidade? Por exemplo, se eu tenho a minha esposa e porventura a minha esposa ela falece, eu fico viúvo, eu não posso me casar com a mãe da minha esposa, não posso me casar com porventura a irmã, etc. Então, não posso. Não, a irmã, eu acho que pode. Porque a irmã, ela é de linha colateral. Não é o que a gente chama de linha reta. Aqui está dizendo linha reta. Isto é, pai, filha, avô, avó, até avô e avó. Entendeu? Tanto que, quando a gente olha para aquela passagem em que nosso Senhor é pego, né, pelos fariseus que contam uma história para ele, dizendo: Senhor, mas se fulano se casasse com cicrana e de repente ele se casasse, aí o irmão, ou seja, pública honestidade. O que seria pública honestidade? É quando uma pessoa está unida a outra sem um matrimônio, então em concubinato, ou uma pessoa que só é casada no civil, né? Então viveu vários anos com essa pessoa. Aí se separa, ou então a pessoa morre, um dos cônjuges morre, então
mesmo que eles não sejam casados na igreja, ele não pode contrair matrimônio com a mãe dessa fulana, com a filha, etc. Ou seja, isso é o que nós chamamos de afinidade pública, ou melhor, pública honestidade. Ok? O que está confuso? Fala. O que a senhora não entendeu? Esse negócio aí de afinidade. Afinidade é quando, por exemplo, vamos supor que eu sou casada com a minha esposa na igreja. Se a minha esposa falece... No caso, meu marido faleceu, e aí? Não, olha para mim o meu exemplo. Olha para o meu exemplo. Se a minha esposa falece, eu não posso me casar com a mãe da minha esposa, não posso me casar com a filha, com a avó da minha esposa. Estou proibido de me casar com essas pessoas. Linha reta, isto é, pai, filho, avô. Só isso. Tá bom? Agora, a pública honestidade é quando eu vivi com uma pessoa sem o sacramento do matrimônio, em concubinato, ou então somente casado no civil, né? E de repente há separação, seja por morte ou seja que eles quiserem separar. Então, por exemplo, se eu vivesse assim com alguém, ao me separar, eu não posso casar com a mãe dela, não posso me casar com a filha, nem com a avó. Entendeu? Ok? Também um outro impedimento é a adoção. Então, vamos supor, essa adoção em linha reta ou colateral de segundo grau. Então, por exemplo, um casal que adota uma criança. É claro, se for uma menina, esse homem não vai poder casar com essa menina. Os pais dele também não vão poder casar, os avós também não, e nem os filhos legítimos. Entendeu? Ou seja, isso é linha reta. Ou colateral de segundo grau. Por exemplo, aí no caso, a gente coloca aí os irmãos que não são consanguíneos, né? Que convivem ali, não poderão se casar também. Tá certo? Compreenderam? Vamos seguir então. Acho que deu um problema aqui. É porque apagou aí, será? Agora, para que possa proteger a fé do cônjuge católico e a educação católica dos filhos. Quando, por exemplo, vou me casar com uma pessoa não batizada, mas um caso de um batizado fora da Igreja Católica, não é inválido, mas tem necessidade de licença. Então, vamos supor, né? Eu me caso com uma pessoa não batizada. Isso é um impedimento. Eu estou impedido de me casar com uma pessoa não batizada, porque eu sou batizado. Ou seja, eu pertenço à Igreja Católica, né? Aí, nesse caso, eu preciso buscar a sanação desse impedimento, que pode ser dado. Agora, quando eu me caso com uma pessoa que é batizada em uma outra denominação cristã, eu também não posso me casar. Eu tenho que, então, ter uma licença para casar com essa pessoa, né? Então, se eu for me casar, por exemplo, com alguém de uma igreja batista, assembleia, etc., eu preciso de uma licença para casar. Licença de onde? Essa licença
Nós vamos ver posteriormente, quem dá é o bispo. A licença é dada para o batizado na Igreja Católica, ou seja, porque a Igreja Católica ela é responsável pelos católicos, entendeu? Oi? Para a Igreja Protestante vai valer. Geralmente eles validam, assim, se entendem como válidos, como válido. Vamos lá? Deu problema aqui. Agora, para proteger a fidelidade conjugal, há o impedimento de crime, né? Que crime é esse? Por exemplo, se uma pessoa adultera contra o seu cônjuge e, ao mesmo tempo, planeja a morte do seu cônjuge para se casar com a adúltera. Tá certo? Isso é um impedimento de crime. Tá bom? E esse impedimento também se dá quando não há o adultério, mas há o planejamento de matar outra pessoa para que ela fique livre e possa contrair matrimônio. Tá certo? Aí há um impedimento de crime. Ok? Certo? Vamos lá. Agora, nós vimos, então, os impedimentos. Mas alguns impedimentos têm dispensas. Ou seja, para alguns impedimentos, eu posso ser dispensado e aí posso contrair matrimônio. Então, vamos olhar quais são, então, essas dispensas. Vamos lá. Alguns impedimentos podem cessar naturalmente, como, por exemplo, o impedimento da idade. Então, tem 16, quando fizer 18, pronto, acabou esse impedimento, né? Outros por legítima dispensa e outros que não podem ser dispensados, né? Então, vamos lá. As dispensas podem ser concedidas pelo bispo diocesano. Quem é o nosso bispo diocesano? Isso. Com execução das reservadas pelo Papa. Então, algumas dispensas só o Papa pode dar. Outras, o bispo diocesano. Vamos lá? Ordens sagradas, só o Papa. Vamos lá. Voto público de castidade no Instituto Religioso, só o Papa. Crime, só o Papa. Então, veja, aqueles que são ordenados sacerdotes só podem contrair matrimônio se houver uma dispensa do Papa, né? Aqueles que entraram, então, no Instituto Religioso e fizeram voto público de castidade só poderão receber, contrair matrimônio sob a dispensa do Papa, né? E aqueles que cometeram crime, como nós vimos anteriormente. Ok? Tudo bem? Agora, em perigo de morte e circunstâncias urgentes, pode-se concedê-lo o pároco ou o confessor. Então, vamos supor, né, vamos supor uma situação de uma pessoa que foi padre e ele deixou o ministério sacerdotal, não pediu a dispensa para o Papa, está unido a uma mulher, né? Por isso ele está numa situação de pecado, né? Está numa situação de pecado, e ele está em perigo de morte. Vamos supor, ele sofreu um acidente, está lá no CTI, está em perigo de morte. O pároco pode dar essa dispensa da ordem sagrada e casar. Casar, então, para ele sair da situação de pecado. Entendeu? Compreenderam? Então,
na situação de perigo de morte, essa dispensa pode ser dada pelo próprio pároco ou então pelo confessor, aquele que atende constantemente a pessoa no sacramento da confissão. Tá certo? Vamos lá. Agora, quando se verifica que um matrimônio foi contraído invalidamente, pode haver 4 soluções. Então, por exemplo, aconteceu que aquele casamento lá foi inválido. O que a gente vai fazer agora? Primeira solução, deixar os cônjuges em boa fé, se prevê que continuarão nela e que, ao conhecer a sua situação real, não quereriam alterá-la. Bom, aqui é o seguinte, vamos supor que um casal, se casaram numa igreja, só que teve ali um impedimento, que não foi constatado e depois foi descoberto esse impedimento. Então, esse matrimônio é inválido. Por exemplo, vou dar um exemplo bem concreto para vocês. Se uma pessoa se casa, um católico, vai se casar com um não batizado, Aí se casa com um não batizado. Mas se não tiver a dispensa para se casar com um não batizado, esse casamento é inválido. Entendeu? Aí, por exemplo, a gente vai lá verifica lá todo o processo e vê, puxa, não pediram a dispensa aqui, esse casamento é inválido. Não valeu. Aí aqui está dizendo o seguinte, nesse caso, você pode deixar os cônjuges em boa fé, ou seja, se prevê que continuarão nela e que ao conhecer a sua situação real, não quereriam alterá-la. Então, por exemplo, então, a gente conhecendo a situação, o padre conhecendo a situação, vendo que essas pessoas vivem bem, ou talvez não estejam vivendo bem o matrimônio e pensem já numa situação de separação, então o padre não vai dizer nada para eles, para que os cônjuges, em deixá-los em boa fé para viver então a vida deles, porque se eles conhecerem a situação, eles não vão querer alterá-la, no sentido de que eles não vão querer corrigir isso. Aí vão querer se separar. E isso vai causar um dano para eles e para os filhos. Então, essa é uma solução para esse problema. Evitar um mal maior. Vamos. Depois, uma outra solução é que esse casal que descobriu, aí nesse caso eles descobriram, vamos supor que eles descobriram que o casamento deles é inválido. Então, o padre vai propor a esse casal que convivam como irmã e irmão, Ou seja, se a nulidade é oculta e existe fundada a esperança de que saberão fazê-lo. Então, a nulidade é oculta, as pessoas não sabem que foi inválido, mas o casal sabe, o padre sabe, então o padre vai dizer, olha, vocês vivam na mesma casa, juntos, mas vocês vivam como irmãos, E o padre vai propor isso se ele deduz que eles poderão fazer isso, Se ele deduz, olha, esse casal é capaz de viver assim, Então, essa é uma solução. Essa solução, sobretudo, se dá para os impedimentos que não têm dispensa.
Por exemplo, o impedimento que não tem dispensa é, por exemplo, a impotência, né? Ou se já foram casados, né? Então não pode. Então eles teriam que viver como irmãos. Vamos lá. Terceira, a separação dos cônjuges. Única solução se há impedimento não dispensável e não são capazes de viver como irmão e irmã. Então o padre vê, olha, esse casal não vai conseguir viver como irmão e irmã, né? Não tem como dispensá-los do impedimento. Então o padre vai então aconselhar a separação, né? Sobretudo se não tiver filhos ainda, etc. Né? E o quarto é a revalidação de matrimônio inválido, que consiste em que se faça o que se devia ter feito no momento de contrair matrimônio e não se fez. Então, vou usar o mesmo exemplo. Se eu me caso com uma pessoa não batizada, isso é um impedimento. Eu preciso de uma dispensa. Se não foi pedida essa dispensa no momento do matrimônio, de fazer o processo matrimonial, então essa revalidação ela se dará, né, com aquilo que nós chamamos de sanação na raiz, né, ou a sanação radical, né, chamada sanatio in radis. Ali, sanação na raiz. Então, quando se verifica que um matrimônio é nulo, que ele não existiu, se tiver havido consentimento, ou surja depois e este consentimento se mantiver, a autoridade eclesiástica pode decidir recebê-lo como válido mediante a sanatio in radice. Ok? Vou dar um exemplo aqui na igreja. A única sanação na raiz que eu fiz foi do casamento de um jovem que era protestante, né? E ele se casou com uma católica, batizada católica, mas que não vivia já o catolicismo, ou seja, eram dois que frequentavam a igreja protestante. Porém, a mulher ela era batizada, ok? Então, eles casaram lá na igreja protestante. Logo, ela deveria, para ser válido na igreja, ela deveria pedir uma licença, né, para casar-se com ele. Não foi pedido. Então, a gente fez uma sanação na raiz, ou seja, para reconhecer o casamento que aconteceu lá. Então, a gente teve que fazer aquilo que a gente chama de dispensa de forma, ou seja, a dispensa de forma canônica na Igreja Católica. E também a licença para se casar com um não católico, isto é, um batizado em uma outra igreja. Então, isso tudo a gente faz por escrito, né? Então, a gente conta a situação em escrito, né? Faz o pedido para o bispo, e o bispo, então, lendo a situação, ele faz a sanação na raiz ou não, né? No meu caso, ele concedeu a sanação na raiz, então, pronto. Agora, eles estão validamente casados. No caso, se reconhece o tempo de casado? Sim. Sim. Então, consiste numa reavaliação do matrimônio concedida pelo Papa e, em alguns casos, pelo bispo diocesano. Inclui dispensa ou cessação do impedimento, dispensa da lei, que impõe a renovação do consentimento,
e retroação dos efeitos canônicos ao tempo do primeiro consentimento. Então, ou seja, a sanação da raiz, ela inclui tudo isso aqui, ok? Então, pode-se conceder a sanação tanto se as partes sabem que foi inválido, como se o ignoram. Então, por exemplo, se eu pegar ali um processo matrimonial, que eu vejo pelo processo que é inválido, e se eu quiser fazer essa sanação na raiz sem consultar o casal, eu posso fazer. Entendeu? Eu não escutei a última palavra que você falou. Estou dizendo, se eu encontro no processo matrimonial algo que torna inválido o matrimônio, eu posso fazer essa sanação na raiz sem o consentimento do casal, sem o casal saber. Eu posso. Nada. Ela deixou de se tornar, o batismo dela ficou inválido? Não, o batismo nunca invalida. O batismo é um só. Ela não passa a ser do evangelho, não. Não. Só o casamento, a validação do casamento dela na igreja evangélica. Oi? Quando o senhor fez a sanação da raiz, você vai... Reconhece. Isso, reconhece o casamento. Mas se torna um sacramento. Sim. Para batizados, todo casamento é sacramento. Tá certo? E não católicos. Por exemplo, se dois protestantes batizados em igreja protestante se casam, é matrimônio válido e é sacramento. Eles não entendem como sacramento, mas é sacramento. Lutero foi quem tirou, mas é sacramento. Então, aí eles casaram lá e aí eles conheceram a Igreja Católica. É válido o casamento deles aqui na Igreja Católica? Sim. Sim, então eles podem se confessar e passar a comungar. Não precisam casar. Sem fazer a sanação. Se são dois protestantes batizados na igreja protestante, criados em berço protestante, se eles se convertem à fé católica, eles não precisarão ser batizados, porque já são batizados, e nem contrair matrimônio, porque eles têm matrimônio válido. Tá certo? Vamos passar a exercer as doutrinas católicas mesmo. Isso. Isso. Aí, eles passando para a fé católica, eles terão de fazer uma declaração pública da fé, né? A gente já fez isso aqui também. Então, ele vai declarar que a sua fé é católica publicamente diante de uma assembleia, né? Então, ele passa então a ser um súdito da Igreja Católica, né? Ok? Agora, pai, digamos que o casal, né, era casado na igreja católica, se separou, como a gente vê muito, vamos passar para a igreja protestante, porque lá eu posso casar junto. Uhum. Aí contrai matrimônio lá. Uhum. Se voltar para a igreja católica... Aquele matrimônio na igreja protestante é inválido. Segunda união, como qualquer outro. O vínculo matrimonial do matrimônio católico ratificado, consumado, válido, ele só se dissolve com a morte de um dos cônjuges. Certo? Uma perguntinha. Esse exemplo que o senhor deu, dos dois que casaram lá na igreja de lá e vieram da igreja católica, eles podem comungar sem ter feito a primeira comunhão? Não, eles vão passar pelo processo do catecumenato, que é a catequese de adultos. E aí, passando pela catequese de adultos, eles vão receber a primeira comunhão e receberão a crisma. Ok? Agora, também não é como a igreja protestante. Só as que têm o batismo válido.
As que têm o batismo válido, de fato, né? Que, assim, são poucas que não têm, né? Basta que o batismo seja em nome da Santíssima Trindade, né? Que se batize com água, né? Então, geralmente, a maioria delas é válido, perdão. Mas quando se tem uma dúvida se é válido ou não, então a gente pode fazer o batismo por condição, né? Ou então, se se tem a certeza de que foi inválido, aí batiza a pessoa. No caso que o senhor falou aí do rapaz, da criança de São Radical aqui, e outros casos também. Tem essa preocupação nas igrejas protestantes, a documentação? Algumas igrejas não têm documentação nenhuma. Por exemplo, nessa que esse rapaz casou, só tinha uma folha ali dizendo o dia do casamento, qual foi o pastor que fez, né? Basicamente isso, o dia, né, qual igreja foi, quem foi o pastor, o casal e as testemunhas. Entendeu? Vamos lá. Agora, existem alguns casos de dissolução do vínculo matrimonial. Então, toda regra nós sabemos que tem exceções, né? Então, o Papa, ele possui poder ministerial de dispensar, porque o Papa ele tem o poder das chaves, né? Quando há uma causa justa de obrigação de direito divino que tem sua origem no ato humano livre, exemplo, votos formais, juramento de fazer ou de omitir algo, né? Na aplicação, pode dispensar do matrimônio rato, mas não consumado. Então, vamos supor, né, que um casal, um casal recebe o sacramento na cerimônia, mas esse casamento não é consumado, não há o ato conjugal posterior, né? Então, se houver alguma causa justa, como votos formais, juramento de fazer algo, omitir algo, então o Papa pode, então, dispensar, né, do matrimônio ratificado, né? Bom, outros dois casos é o que a gente chama de privilégio paulino e privilégio petrino. Vou dar uma olhadinha aqui no livro, que ele está bem explicadinho. Vamos ver aqui. Vamos lá. Então, o que seria o privilégio paulino? É o privilégio que se baseia num texto de São Paulo. Esse texto de São Paulo é 1 Coríntios, capítulo 7, versículos de 12 a 15. E ali consiste em que o matrimônio entre infiéis, legítimo e inclusivamente consumado, se pode dissolver se, ao converter-se uma dos cônjuges, o outro não faz e não quer coabitar pacificamente sem ofensa a Deus. Então vamos supor, dois pagãos se casam. Quando duas pessoas não batizadas, isso é, pagãos, se unem, isso chama-se matrimônio natural.
E esse matrimônio é reconhecido pela igreja. Porque em Gênesis nós vamos ver lá que Deus criou o homem para a mulher. Então ali se dá o matrimônio natural. O matrimônio de Adão e Eva é um matrimônio natural. Ele é um matrimônio válido, né? Com a vinda de nosso Senhor Jesus, ele fez com que esse matrimônio natural fosse elevado a sacramento. Jesus que faz isso. Então, quando dois pagãos, duas pessoas que não são batizadas se unem publicamente, né, as pessoas sabem que essas pessoas vivem juntas, etc, etc. Então, essas pessoas estão casadas, né? É um matrimônio natural. Aí vamos supor que, por exemplo, o homem, depois de muito tempo estando junto com essa pessoa, vira cristão, ou seja, recebe o batismo na Igreja Católica, né? Mas ele percebe que com isso, a sua esposa não aceita isso. Não aceita e briga, e ela ofende ele, ofende a fé dele, etc, etc, etc. Então, com isso, nesse caso, pode haver o privilégio paulino, né? Ou seja, considera-se que, nesse caso, ele não quer coabitar desse modo, quando o convívio implica perigo de pecado para a parte batizada ou para os filhos, quando a parte infiel impede a cristã de praticar sua religião e os filhos de serem educados verdadeiramente na fé, quando quer conservar outras, também no caso de conservar outras mulheres, ou atenta de outra forma contra a santidade do matrimônio. Então, esse é o privilégio paulino que só o Papa pode dar. Então, ou seja, esse matrimônio ele pode ser dissolvido, né? Por exemplo, vou dar outro exemplo. Uma pessoa que não é batizada, que vem de uma origem de um país em que o homem tem muitas esposas, né, vamos supor, poligamia, né? E ele vivia poligamia, tinha várias esposas e ele se converte ao catolicismo. O que a igreja vai fazer com ele? Ou seja, vai pedir para que ele escolha uma esposa, dentre elas, não precisa ser a primeira, ele vai escolher uma delas para coabitar com ela. E as outras serão todas dispensadas. Nesse caso, não tem matrimônio natural com a primeira. Nesse caso, o que acontece é, veja, se ele se uniu ali a várias esposas, então ali não tem um matrimônio, entende? Porque o matrimônio supõe um homem e uma mulher, né? Então, ali... Se ele não existe em universidade, como ele está seguindo a doutrina católica, ele não pode escolher uma outra, ou para se casar na igreja católica. Nesse caso, eu posso ver um pouco melhor isso, mas se aplica o privilégio paulino, há matrimônio sim. Há matrimônio, né? Mas o que a igreja diz é que não é necessário que ele escolha a primeira. Agora, por quê? Não sei. Ou seja, ele deve escolher uma delas. Entre elas. Esses filhos ele vai assumir. São filhos dele. Mas ele não pode coabitar com mais de uma mulher. Entendeu? Agora, o que seria o privilégio petrino, né? O privilégio petrino, pelo qual, ao receber o batismo na Igreja Católica, um não batizado que tenha simultaneamente, nesse caso, que tenha simultaneamente várias mulheres, né? Também não batizadas, ou seja, ele pode ficar como legítima esposa
com uma delas que não tem necessariamente que ser a primeira. O mesmo se poderia dizer do caso, muito menos frequente, de uma mulher que tivesse vários maridos. Né? Então, o privilégio petrino cabe a esse caso de um casamento poligâmico, né? E a pessoa se converte ao catolicismo. E o privilégio paulino de duas pessoas pagãs que receberam o matrimônio natural e depois de uma conversão não querem mais viver juntos por causa da questão da fé, do perigo do pecado, etc. Ok? Então, nessas duas situações pode ser dissolvido. São que horas, hein, meu filho? 9h10. 9h10? Vamos mais um pouquinho, só para a gente terminar. Só 2, né? Vamos lá. Agora, sobre a separação dos cônjuges, né? Quando se dá a separação? Ou quando se pode dar? Por causas proporcionadas, pode fazer-se legitimamente a separação física dos cônjuges, relativamente ao leito e à casa. Os esposos não cessam de ser marido e mulher diante de Deus, nem são livres para contrair nova união. Então vamos supor, né? Então, um matrimônio válido, né? Que por situações N, ou seja, muitas situações, se decidem separar de corpos, né? Essa separação, ela pode ser de leito, ou seja, na mesma casa, em leitos diferentes, ou em outra casa. No entanto, essa separação de corpos não dissolve o matrimônio. A pessoa continua casada, né, diante de Deus. E ela nem está livre para contrair o outro matrimônio. Então, a separação de corpos, ela funciona como um remédio, né? Um remédio para que essa união ela possa se dar novamente, ou então para proteger um dos cônjuges contra uma questão de violência, etc, etc. Ok? Não, é separação. A não ser que essa violência já se dava antes do casamento. E por medo da violência a pessoa disse sim. Aí sim. Por mútuo consentimento, pode fazer-se a separação tanto temporal, por um tempo, como perpétua, relativa ao leito, né? Mas quanto à casa, só pode ser temporal. E não é aconselhável com duração longa. Então, ou seja, a igreja aconselha, e pode ser de forma perpétua, né? Com relação ao leito, quando há mútuo consentimento. Então, os cônjuges chegaram lá a uma determinada idade, não sei o que, olha, vamos viver, cada um fica na sua cama, ou seja, os dois, consentimento dos dois, né? Mas eles precisam viver na mesma casa. Podem viver assim até morrer, mas não quanto a casa diferente, isso não. Quando há mútuo consentimento, não. Né? Depois a gente vai ver uma outra posição. Em outros casos, como por exemplo, legítima só para as causas previstas na legislação canônica e depois da sentença do ordinário, ainda que por vezes seja possível por autoridade própria. Por exemplo, aqui na nossa arquidiocese não se tem essa prática de buscar o ordinário para ele dar a sentença de separação. Geralmente isso é feito pela própria pessoa e através do aconselhamento do seu pároco, do padre que acompanha,
né? Então, por exemplo, quando uma pessoa está sofrendo violência em casa, né? Vamos supor, uma mulher está sofrendo violência em casa. Então, nesse caso, pode haver uma separação de corpos com relação à casa, né? E essa separação, ela não é perpétua. Essa separação, ela se dá de uma forma temporal. Padre, mas se essa ameaça for contínua? Bom, ela não vai voltar para casa, né? Mas não se dá como perpétua, né? Então, se o cônjuge foi sempre uma ameaça para a pessoa, bom, ela não vai voltar, né? Agora, volto a dizer, a separação de corpos, ela é uma separação física, mas o vínculo matrimonial continua, a pessoa continua a ser esposo, esposa, tá certo? Vamos lá. Agora, e o que é o divórcio? O que é o divórcio para nós, né? O divórcio, para nós, é um ato de per si nulo perante Deus. O divórcio para nós e para Deus não é nada. Porque o divórcio, ele está na dimensão civil. Não existe divórcio na igreja. Então, quando uma pessoa ela vai buscar o divórcio civil, isso não altera em nada o matrimônio cristão. O matrimônio cristão continua o mesmo, o vínculo permanente até que a morte o separe. O divórcio, para a visão dos católicos da fé, é meramente para um cuidado civil, ou seja, a pessoa ela vai pedir lá o divórcio porque ela quer ter separação de bens, porque tem aquela questão de herança daqui e dali, só isso. Agora, no vínculo matrimonial, não acontece nada, porque, segundo a palavra de Deus, não há divórcio. Isto é, o divórcio seria a dissolução, dissolver o vínculo matrimonial. Hã? Não pode casar mais. Não entendi. Quem não pode? A pessoa não pode casar mais. Sim, exatamente. Então, não é possível dissolver o matrimônio. Entendeu? Aqui está claro essa questão? Então ficou claro que negócio daquele mais ali foi descendo, achei que era uma barata que também. Ah, sim. Bom, então é isso, minha gente. A gente, então, termina aqui esse conjunto de aulas sobre os sacramentos, né? E aí, o que a gente pode fazer? Eu pensei em duas possibilidades para que a gente comece um outro itinerário. Pensei em cristologia, isto é, estudarmos sobre Jesus Cristo, né? Ou pensei também em mariologia, estudarmos sobre Maria, né? Vamos fazer uma votação aqui rápida. Quem prefere cristologia, levanta a mão. Ai, que coisa difícil. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quem prefere mariologia, levanta a mão. Sei. Quem se coloca de fora é aquele que vai reclamar depois. Não, então, pode fazer um primeiro ou depois. Então, Pode ser que sim, pode ser que não. Tá bom. Então, vamos começar com mariologia. Tá bom? Então, vamos começar a falar daqui a 15 dias. Vamos começar a falar sobre
Mariologia, estudo teológico sobre a pessoa da Virgem Maria. Então, semana que vem não tem. Não, daqui a 15 dias. É quarta sim, quarta não. Quarta sim, quarta não. Então vamos ficar de pé para agradecermos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós vos damos graças, Senhor Deus onipotente, por todos os vossos benefícios. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos, ó Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Vão em paz e o Senhor vos acompanhe.